Olá! Vamos dar continuidade ao nosso curso, Efeitos Jurídicos da Pandemia do Coronavírus nos Condomínios. Vamos tratar das providências de responsabilidade do síndico, com foco agora nas áreas comuns. Contudo, acho pertinente uma análise do Código Civil, de alguns artigos do Código Civil, do capítulo do condomínio edilício, pertinentes à administração do condomínio. Quem pode ser síndico, as atribuições do síndico, tudo de modo a ter um foco bem direcionado nessas providências que são de sua responsabilidade nesse momento tão diferenciado que estamos vivendo. Então, vamos para o Código Civil e aí convido você à leitura do artigo 1347. Diz lá, vamos lembrar esse artigo. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino, vamos prestar atenção a isso, para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Bem, então, diante desse artigo, é importante os condôminos, os moradores, inclusive nesse momento, ter acesso à sua convenção e ver quais são as atribuições do síndico, quem pode ser síndico. Então, cabe ao condomínio, no momento da elaboração da convenção, à luz do artigo 1347, saber se querem que aquele condomínio só possa exercer o cargo de síndico um condômino. E aí vai ter que vir de forma expressa isso na convenção. Senão, à luz do artigo 1347, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá exercer esse cargo. Então, a Assembleia que vai escolher esse síndico e a Assembleia geralmente é a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre uma vez ao ano. Então, dependendo da convenção, o mandato do síndico pode ser de 2 anos ou anualmente ser eleito. Então, caberá a essa Assembleia levar na convocação para ser deliberado a aprovação do novo síndico e, consequentemente, de toda a administração, do subsíndico e do conselho. Então, aqui diz, no mesmo artigo 1347, na parte final, por prazo não superior a 2 anos, por isso que eu falei que é importante, tem que estar previsto na convenção, qual vai ser esse prazo do mandato, se vai ser de 1 ano ou de 2 anos, não pode ultrapassar 2 anos. Contudo, o artigo 1347 mantém, é importante a gente lembrar disso, o que já estabelecia na Lei 4.591 de 64. O quê? Que é possível que este síndico possa se reeleger de forma permanente, porque ele fala o qual poderá renovar-se. Então, aqui nós temos a questão que é importante destacar, inclusive vamos ter a oportunidade, inclusive em outros cursos, de conversar sobre as atribuições do síndico, falar dos aspectos relevantes do capítulo do condomínio edilício, no Código Civil, e aí vamos abordar com certeza mais essa questão da possibilidade dessa renovação. Então, aqui nós temos no artigo 1347 a indicação quem pode ser síndico no condomínio, e que o cargo poderá ser exercido até 2 anos e que isso poderá ser feita uma renovação desde que seja aprovado em Assembleia. O artigo 1348, que eu quero chamar a atenção, que fala do que? Atribuições do síndico, competência do síndico. E aqui, em ato contínuo, após a leitura desse artigo, vamos discutir exatamente o que é previsto aqui no foco que nós estamos dando ao nosso curso, dos efeitos jurídicos da pandemia do coronavírus, nas áreas comuns. Então diz lá, compete ao síndico convocar a Assembleia dos Condôminos, inciso 2º, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio,
Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as deliberações da Assembleia. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Veja o inciso 5º, hein? Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. Cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Realizar o seguro da edificação. Então, nós temos 9 incisos, né, nesse artigo 1348, que trata das atribuições. Então, o síndico, ele é um grande administrador, ele é o gestor daquele condomínio, em que ele tem que dar uma satisfação a todos os moradores, né, dos seus atos para zelar, estar atento a tudo que venha a se referir à vida condominial. E aí vamos agora pensar nesse cenário que nós estamos vivendo, né, do coronavírus, a importância na área comum que seja que o síndico tem que ter um foco. Aí eu faço uma pergunta. Quais seriam as áreas comuns de um condomínio? Isso está previsto em lei? Da mesma forma que eu aqui lembrei, trouxe para muitos que estão nos assistindo, já têm um bom conhecimento na área condominial, outros estão tendo a primeira oportunidade de ouvir uma aula sobre condomínio edilício. Então, acho oportuno aqui falarmos um pouco do Código Civil, mais uma vez, com relação a partes comuns. O artigo 1331 do Código Civil, no capítulo do condomínio edilício, no parágrafo 2º, ele identifica quais seriam as partes comuns em um condomínio edilício. Vamos à leitura? Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Ou seja, a partir do momento que a pessoa é eleita síndica, ele tem que, se não tem conhecimento jurídico, não é da área jurídica, ele tem que procurar a administradora do seu condomínio, já solicitar a cópia da convenção, do regimento interno, né? Pedir a solicitação de quais seriam as suas responsabilidades, né? As suas atribuições. Tudo de modo a compreender muito bem, né, as suas responsabilidades, concorda? E, diante do que nós estamos vivendo, tem que conhecer quais seriam essas áreas comuns do condomínio, né? Em que o Código Civil, neste parágrafo 2º do artigo 1331, ele traz de forma exemplificativa, né, quais são essas áreas comuns. Muito bem, diante desse conhecimento, fica muito mais tranquilo compreender quais seriam as suas providências, né, quais seriam as providências direcionadas à proteção dos moradores do prédio nesse momento de pandemia referente às áreas comuns. Muito bem, superada essa primeira questão, um breve esclarecimento, ou para aqueles que já têm um conhecimento, relembrar, né, os termos do parágrafo 2º do artigo 1331, vamos então discutir alguns pontos. O grande problema desse vírus é o fácil contágio. Então, o síndico não pode, de maneira alguma, deixar de alertar de uma forma extremamente direcionada algumas restrições. Vamos imaginar, né, o uso do elevador, né? O elevador, muitos condomínios, o elevador são pequenos,
Os elevadores, às vezes temos prédios antigos em que você tem um manuseio ainda daquelas portas pantográficas, né, dos prédios mais antigos, né? Os elevadores mais modernos, temos as formas de você apertar o botão, de às vezes não ser tão claro, né? Então, diante dessa questão, é importante ter uma informação. Aonde? Nos murais, ao lado dos elevadores, né? Circular, aviso no grupo de WhatsApp do condomínio, né, que hoje estão utilizados, né? Muitos condomínios têm uma linha de transmissão que também é muito interessante, de sempre estar dando informações. Ou seja, manter uma informação direta, fácil, rápida, tanto para aquele condômino que tem e morador em geral, que tenha facilidade com a tecnologia, como também para aquele que não tem, para os mais idosos, de que, primeira informação, e determinação, melhor dizendo, determinação do síndico neste momento diferenciado. Utilização do elevador, né, de uma pessoa de cada vez. Mas, Fátima, não é exagerado uma pessoa de cada vez? Não, não é. Como falei, né, há pouco, já está mais do que comprovado pelos médicos e infectologistas de que esse vírus ele é muito rápido a transmissão, né? E é aquela transmissão de pessoa na respiração, na forma, né, de tossir ou no momento que estamos vivendo de transmissão. Então, a recomendação seria essa sim, né? O ideal seria, se de uma mesma família, marido, mulher, a mãe, um filho, até poderia irem os dois na mesma viagem no elevador. Mas de preferência, em regra, que fosse alguma das orientações, uma pessoa por vez. A questão das escadas, tem muita gente me perguntando sobre isso, né? Mas as escadas, tem muitas pessoas que estão com medo de usar elevador. Então, eu já tive consulta até de síndicos, de moradores, se o síndico poderia restringir a utilização da escada. De forma alguma. Escada é uma questão de segurança, né? Estamos numa pandemia, mas pode ocorrer um incêndio, pode ocorrer qualquer dano em que a escada, mais do que nunca, tem que estar livre. Não temos como evitar o uso da escada. O que podemos evitar, podemos ter a cautela também da circulação dessas escadas, também não utilizar o mesmo morador da unidade autônoma, todos descendo ao mesmo tempo, né? Que tenha um critério de preferência em cada unidade autônoma, descendo numa mesma oportunidade, 2 pessoas de cada vez. É uma forma também de se manter um certo isolamento, né, de proteção. Então, esta é uma recomendação da escada desta utilização, porque nós estamos vendo um número significativo de pessoas com receio de usar o elevador, né, porque não sabe se está tendo ou não algum caso de coronavírus. Aproveitando esse ensejo, acho importante, inclusive, destacar essa questão da comunicação. Entendo que é importante, sim, o síndico informar aos moradores, caso tenha algum caso de coronavírus, não declinando, se quiser, eu acho que até por uma questão de preservação, o nome do condômino, o nome da unidade autônoma, mas comunicar que tenham mais cautela, exatamente na questão do elevador, que existe algum caso de coronavírus, que temos alguns casos, pode até declinar o número de casos, né, para que aqueles moradores tenham a oportunidade de saber e até de ter mais, e ficarem mais atentos aos seus atos nas áreas comuns do condomínio, né? Acho que não vejo como uma questão de estar ali trazendo um pânico, como já ouvi falar, mas aí, doutora Fátima, vai passar um pânico para os condomínios? De forma alguma, você está informando, acho que é uma obrigação, até porque é importante que todos saibam como é que está a situação, porque você tem porteiros, vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Então, não vejo de por que não comunicar
isso aos condôminos e aos moradores em geral, os locatários, os usufrutuários, aqueles que estão ali convivendo naquele condomínio. Né? Dentro dessa linha, né, de cuidados, também alguns avisos, né, de cautela na utilização das chamadas, né, dos elevadores. Mas, doutora Fátima, é importante isso? Sim, porque é um modo de contato, né? Principalmente se tivermos essa informação, né, de que existam casos, dar uma informação de como que está, não declinar o nome da pessoa, mas dizer que ou que está internado, ou que está no prédio, mas que está isolado. Então, com essa informação, por que não indicar ter cuidados na hora de utilizar? Inclusive, mais do que nunca, é o de responsabilidade e providência desse síndico manter, né, as áreas comuns eternamente bem limpos, né, que tem uma higiene muito mais eficiente e permanente durante o dia, né, no elevador, nos botões de chamadas, na maçaneta, na hora de abrir o elevador, na hora de fechar o elevador, a porta de entrada do prédio, da área de serviço, da área principal, manter isso sempre muito limpo. Inclusive com a instalação, né, de álcool gel, de dispositivo com álcool gel na portaria, logo na entrada da porta de entrada, na área de serviço, ao lado de todos os elevadores, na parte da garagem, de fácil acesso, né? Isso é de sumária importância, né, em todas as áreas do condomínio, né? E manter realmente essa notícia, as informações, utilizando todos os meios, como já disse, é importantíssimo utilizar o elevador, né? Muitos elevadores, muitos condomínios têm aquele tipo como fosse um envelope em que ali você coloca as informações importantes de interesse de todos os condôminos, informações dessas regras de conduta, dessas preocupações em termos de higiene, de cautela em relação aos condôminos. Inclusive, o uso de máscara, dependendo da cidade que você esteja, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, passou a ser obrigatório o uso de máscara, né, nas áreas, né, na rua, né, nos logradouros públicos. Dentro do condomínio não é obrigatório, mas se tiver mais pessoas no mesmo espaço, de repente, por que não ter essa cautela, né? Um dado muito importante que eu gostaria aqui de destacar é a questão de proibição de realização de reuniões e festividades nas áreas comuns do condomínio, destacando aqui, inclusive, o salão de festa. Temos alguns questionamentos nesse sentido, dizendo, eu já paguei, né, o salão de festa antes do início da pandemia e eu quero realizar minha festa. É só a minha família não vê problema algum, querem realizar a festa. É complicado, muitos vão dizer assim, é meu direito de ir e vir, é meu direito constitucional, né? Eu pago as minhas obrigações, eu pago o meu condomínio, já paguei pelo aluguel de salão de festas e não abro mão. Nesse momento, penso que o síndico, tendo um olhar da comunidade, de todos os moradores, ele pode sim, nesse momento, né, fechar as áreas, vamos dizer assim, de utilização, as áreas comuns. E aqui o salão de festa é uma área comum, né? Aqui um parque onde as crianças podem brincar é uma área comum, né? Utilização da churrasqueira, né, para fazer uma festividade, uma reunião, é uma área comum. Então, neste momento, sim, ele pode determinar que essas áreas não vão ser utilizadas para evitar o quê? Aglomeração, né? É da mesma família, mas é uma aglomeração, é uma circulação de outras pessoas alheias ao condomínio, né, ali na área comum. Mais uma vez, é algo questionável, professora Fátima? Sim, é questionável. Mas, neste momento, acho totalmente plausível essa providência de responsabilidade do síndico, sim, tá? Uma outra informação importante que
além de estar previsto nos murais, na linha de transmissão, no WhatsApp, qualquer rede de comunicação do condomínio, mas informar, através de circular, que cada morador, caso tenha algum caso de coronavírus, né, na sua unidade, que comunique ao síndico, né, tudo de modo que se possa ter uma noção, né, das cautelas, até para que esse síndico, naquele andar da unidade, né, que tem esse caso, possa ser ainda mais atento em termos de higiene da área da lixeira, porque as pessoas vão utilizar a lixeira, vão levar o lixo, né, das suas unidades. Então, ter cada vez mais cuidado com relação àquela área onde temos já comprovado um morador já, infelizmente, com o coronavírus. E aí, uma outra recomendação importante também, como regras de conduta, colocar isso, como já disse, nesses locais, é a orientação do manuseio do lixo, da lixeira, de como utilizar, né? De preferência usando luvas, para que possa levar o que seja necessário ser jogado na lixeira, né, de ter cuidado de utilizar luvas, tudo de modo também a não só se proteger o próprio morador, como os demais moradores do condomínio, né? A solicitação do álcool gel, né, principalmente indicando que está disponível nas áreas comuns, em locais estratégicos, né, o álcool gel, né? Uma questão muito discutida, mas que vejo que pode sim o síndico trazer essa solicitação e até determinação, de uma redução de visitas externas, né, de visitas de pessoas externas, né, considerando que estamos falando de isolamento social, né? Então, já temos uma circulação que não tem como inibir, que são dos próprios moradores, mas pode sim fazer uma solicitação, veja bem as minhas palavras, solicitação aos moradores de, dentro do possível, evitar visitas externas. Por que eu falo dentro de um certo limite, né? Sendo sempre que possível? Porque sabemos que tem pessoas que moram sozinhas, pessoas idosas, que precisam dos seus filhos, de um parente mais próximo, para ali fazer visitas ou até mesmo atender nas suas necessidades, né, de limpeza, de orientação, questão de medicamentos, que precisa de uma atenção esse idoso. Então não tem como você dizer não pode entrar, de forma alguma, não é isso que eu digo. É uma questão de recomendação, de cautela, né, com essa visita ou com pessoas externas do condomínio que de forma periódica está ali indo em alguma unidade autônoma, né? Então, seriam questões de responsabilidade, mas sempre de regras de conduta. Então, nesse primeiro momento em que eu estou falando de quê? Providências de responsabilidade do síndico. Quando eu digo de responsabilidade do síndico, eu chamo aqui uma segunda figura, que é o administrador condominial. Mais do que nunca, esse administrador tem que dar uma orientação, um respaldo, né, um auxílio ao síndico, ao subsíndico, aos conselheiros e, na verdade, a todos os condôminos nessas providências. Providenciar essas informações de forma clara, direcionada, de fácil acesso, né? Se existe uma administradora, né, se não é uma autogestão, mas temos uma administração, uma empresa de administração de condomínios, que ela faça esse papel. Então, eu sempre digo que hoje o administrador de condomínio ele ganhou mais um novo gerenciamento de rotinas, né? O gerenciamento de rotinas nesse momento de pandemia, né? Então, criar esse canal direto até de esclarecimentos, né? E essas informações básicas de localização de álcool gel, de cuidado no manuseio do lixo, né? No cuidado na entrada do elevador, na utilização do elevador, na utilização da escada, na utilização das áreas comuns,
né, em que se questionam muito a situação de como que ele pode, o síndico, em algum momento, impedir o acesso às áreas comuns. Sim, ele pode, como eu disse. Então, vamos declinar aqui à luz do que eu li para você, né? O parágrafo 2º do artigo 1331, ele pode sim impedir o quê? Que durante esse momento, piscina, sauna, salão de festa, academia de ginástica, né? A churrasqueira, a brinquedoteca, né, das crianças, o espaço zen, o parque infantil, o playground como um todo, possam ser utilizados, né? Assusta um pouco eu dizer isso, mas neste momento que estamos tendo quarentena, determinado um isolamento social, para que se possa trazer aí, não digo um controle, mas nesse momento para a saúde pública possa atender, né, não tenha um excesso de número de casos e que possa trazer, como já está acontecendo infelizmente, né, um colapso na rede hospitalar, esse isolamento é importante, né? E dentro do nosso condomínio, do nosso lar, é onde nós podemos ter essa tranquilidade. Então eu vejo, a tranquilidade não é só na unidade autônoma, né? A tranquilidade também tem que ser no condomínio como um todo, né? Então, diante disso, essas providências com relação à área comum, não podemos de forma alguma deixar muito atento o síndico. Então, a administradora condominial tem um papel. Geralmente, na administradora, nós temos aquele gerente de conta que a gente chama, que é o gerente que ele fica com uma série de condomínios e entre eles, digamos, tem o seu. Então, esse gerente, ele conhece o condomínio, pelo menos ele deve conhecer fisicamente. Então, até orientar o síndico quais as áreas de fragilidade das áreas comuns que tem que ter uma atenção, que tem que orientar quem? Os porteiros, todos os funcionários do condomínio. Então é um efeito, eu digo um efeito dominó. A responsabilidade do síndico, né, na preservação, né, dessas áreas comuns também se estende como orientar, né, os seus funcionários diante dessa situação, porque o funcionário é que está ali direto em contato com os condôminos, com os moradores, né? Então, vendo algo errado ou vendo uma fragilidade, vendo uma falta de atenção desse condômino, o empregado, com toda a cautela, orientar, né, de como tem que pegar o carrinho que veio do supermercado e que está ali parado, né, tirando do carro, o carrinho que é do condomínio. Muitos condomínios têm os carrinhos que você usa para tirar compras, né, que também tem que ter cuidado, que tem que ser higienizado, o condomínio ter cuidado em utilizar, né, esses equipamentos. Ou seja, então, essa segunda etapa do nosso curso foi com olhar, com foco de quê? Das providências de responsabilidade do síndico, com foco nas áreas comuns. Ok? Então, na próxima etapa, vamos observar as unidades autônomas. Até breve.